E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Agora é a aula 7 de teorias administrativas. Bom, antes de começar, tem que falar sobre o encontro presencial. Ele foi antecipado devido ao Enem. Então, agora dia 10 vai ser nosso segundo encontro e a gente vai terminar essa disciplina, porém só na prática, né? Porque na teoria ainda tem mais outra aula, que é a aula 8, que aí sim vamos fechar, aí eu já lanço a média de vocês e tudo mais. Agora nessa aula agora nesse encontro a gente vai avaliar mesmo o memorial, então é muito importante vocês levarem o que vocês tentaram fazer do memorial. Vamos lá, nessa aula a gente vai continuar falando sobre planejamento. Só que nessa a gente vai ver muitas coisas do passado, né? Primeiro vamos falar sobre a escola. A gente viu desde os paradigmas do conflito e do consenso, que são dois paradigmas que estão influenciados bastante nas questões educacionais. A gente aprendeu lá que a escola ela varia de tempo, lugar, instituição. E a escola é uma organização, assim como a gente já viu na aula 3, é uma organização diferente, que ela presta serviços. Então é muito importante, principalmente a escola pública, né? Porque ela, diferente da privada, ela não gera lucro, mas ela sempre trabalha com bons resultados. E nessa aula 7 é interessante, vem uma historinha da Grécia pra gente, né, pra gente discutir, que é a do Minotauro. Quem não conhece, que é metade homem, metade touro. E nessa história ela conta a história de Ariadne e Teseu. Bom, eu vou contar aqui mais ou menos como é a história, né? Tudo começou na Grécia, lá na ilha de Creta. Bom, era um príncipe. Na verdade tinha uma história dizendo que tinha uma princesa presa num labirinto, que essa princesa, quem protegia ela era um minotauro, que quem matasse o minotauro ficaria com a princesa. O rei Egeu, ele pediu para o filho mais novo, que era Teseu, ir, né, buscar, saber da história, ver se era verdade mesmo, procurar, ir até na ilha lá, pegar essa Ariadne. E ele resolveu montar uma tropa e foi. Apesar de todo mundo dizer, né, que talvez ele não voltasse vivo e tudo mais, porque várias pessoas já tentaram e não conseguiram, ele resolveu se aventurar e foi. Chegando lá, a princesa Ariadne, ela fez um fio que ligava do início do labirinto até onde ela estava. O Teseu seguiu o fio, conseguiu dar de cara com o Minotauro, matou o Minotauro, pegou a princesa e foi embora. Nisso, na volta, né, ele tinha combinado com o pai que se ele voltasse vivo, o barco dele, a embarcação dele, ia voltar com a vela levantada. Caso não desse certo, se ele morresse, ia voltar com a vela baixa. Bom, na alegria de ter capturado a princesa e tudo mais, beberam, esqueceram de levantar a vela, voltaram todos com a vela baixada. O rei pensou que ele estava morto, se jogou do precipício, morreu no mar, se lançando ao mar e morreu afogado. Bom, o mar recebeu o nome em homenagem ao rei, que foi Mar Egeu. Bom, essa é a história. Bom, e o que tem a ver, né, essa história com planejamento? Bom, daí a gente percebe que o Teseu, ele não seguiu o plano dele. Ou seja, ele não seguiu o que foi planejado. Ele esqueceu desse pequeno detalhe, ou seja, daí a gente percebe que não houve acompanhamento e avaliação do que ele tinha planejado. Bom, e aí, agora sim a gente vai entrar nas fases do planejamento. São 3 fases. Era para ser 4, mas tem uma que está entrelaçada em outra e vira 3. Bom, é o diagnóstico, a programação, o acompanhamento e a avaliação. Bom, vamos lá começar pelo diagnóstico. O que seria diagnóstico? Como todo mundo já sabe, quando vai para o médico, vai fazer um diagnóstico. Às vezes faz até um prognóstico antes.
Bom, diagnóstico é analisar o meio que a escola está situada. Quais são os pontos fracos e os pontos fortes? Quais são os pontos positivos e negativos do plano? Quais são os riscos e a ameaça para o planejamento? Depois vem a programação, que aí é definir objetivos, metas e principalmente é escolher a equipe. Mas mais do que isso é analisar o custo do planejamento. Depois vem o acompanhamento e avaliação, que é outra etapa muito importante. Essa daí eu posso até dizer, apesar do diagnóstico ser a primeira etapa, o acompanhamento deve ser seguido junto com a primeira etapa. Porque sem acompanhamento tudo desanda. Então o ideal dessa última aqui que a gente está vendo, que é acompanhamento e avaliação, é começar desde o início do planejamento. Tanto acompanhando como avaliando. Eu, como já visto em aulas passadas, sempre tem que ter, o plano tem que ser flexível. Porque se acontecer algum probleminha, algum erro de cálculo, ele tem que ser flexível para alterações. Então não adianta um plano fechado, muitas vezes atrapalha, né, o desandar. Se acontecer algum erro, não vai dar, não pode ser possível alterar, então aí fica meio chato, aí vai ter que começar todo um planejamento de novo. E na verdade não deveria nem ser isso, né? E para finalizar, já que eu já falei aqui, planejamento e plano, qual é a diferença dos dois, né? O plano é o resultado final, ou seja, lá no Teseu ele fez um planejamento, só que no final o plano dele foi por água abaixo, porque querendo ou não o pai dele morreu, né? Que adianta. Bom, mas ele ficou com a rainha lá, com a princesa. Bom, e plano nada mais é do que resultado final. E planejamento é o começo de um plano. Ou seja, para a gente fazer um plano tem que ter um planejamento adequado. Tem que planejar para no final ter um plano adequado que venha a contribuir com o que a gente quer, né? Colocar em prática. E hoje a gente sabe que o mundo está tão dinâmico que a gente a todo instante está planejando fazer algo para melhorar, às vezes até nas características da gente mesmo, nos problemas que a gente tem, ou então em alguns problemas que está à volta da gente. Então, é isso aí, pessoal. A aula 7, ela é curtinha, não é tão grande. Agora esperem o próximo vídeo, que é da aula 8. Qualquer coisa eu vou estar lá no encontro presencial. E é isso aí, fiquem com Deus e tchau.